Gazeta Entrevista está de volta. Vamos continuar a conversa aqui com a senadora Maílza Gomes, senadora pelo Estado do Acre, pelo Partido Progressistas e também presidente do Diretório Estadual do partido. Uma pessoa que, digamos assim, tem uma articulação importante no atual cenário político aqui do Estado do Acre. Bom, eu queria, senadora, a senhora tem viajado pelo interior do Estado do Acre e eu queria saber o seguinte: eu sempre relativizo essa ideia das emendas parlamentares, né? E parece que os senadores e os deputados do Acre, não é de agora, isso não é uma situação deste momento, é assim faz tempo. O grande trabalho do parlamentar parece que é trazer recursos de emendas parlamentares, né? Isso é a grande bandeira. Tudo bem, vamos aceitar esse argumento. Eu queria saber da senhora o seguinte: dos recursos de suas emendas que a senhora conseguiu aqui para o Estado do Acre, o que a senhora tem visto no interior? A senhora tem visto que o seu trabalho, os recursos das suas emendas têm sido bem aplicado, tem sido aplicado na velocidade que a comunidade exige, senadora? Na verdade, então, as emendas parlamentares é um pouquinho daquilo que o senador pode fazer, né? A gente tem lá as nossas grandes causas, as aprovações das leis, a discussão das pautas, principalmente as causas que o nosso país precisa defender, precisa crescer, precisa aí de gerar o desenvolvimento em torno de tantas outras coisas que é o nosso papel lá no parlamento. Porém, os estados precisam do recurso federal, nosso estado, principalmente o Acre, praticamente o seu desenvolvimento é baseado em recursos federais, os prefeitos não conseguem trabalhar sem as emendas parlamentares. Então, eu imagino que seja por isso que o recurso, quando chega no estado, a emenda, quando ela é destinada, ela tem esse valor aí enorme, que é a parte mais visível do parlamentar aqui. Então, pensando nisso, justificando as nossas emendas, justificando os recursos que a gente pode destinar para o Estado, eu fiz questão de distribuir as minhas emendas de uma forma mais democrática possível. Viajei por todo o Estado já por várias vezes, sempre que venho ao Estado procuro fazer uma viagem ao interior e não destino apenas a Itaã, baseado naquilo que eu imagino. Tem alguém me ligando. Nós tivemos problema. Tem alguém ligando para a senhora aí, senadora? Tem alguém me ligando, só um minutinho. Por favor, peça. Isso, pronto. Deixa esse intrometido para lá. Pois não. Eu não tenho simplesmente enviado as minhas emendas naquilo que eu acho que tem que ser, que eu acho legal ou bacana, não. Eu procuro ir até a cidade, conversar primeiro com o prefeito, que conhece bem as necessidades, conversar com a Câmara de Vereadores, com as instituições, visitar os pontos da cidade, ouvir a população diretamente. Então, eu tenho feito isso constantemente e todas as minhas emendas eu tenho procurado distribuir por todo o estado, contemplando todos os municípios nesse sentido. Tem aquelas maiores, aqueles projetos mais gerais que vai atender todo o estado, como a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, as emendas para infraestrutura, como as emendas de bancada. Então, são os projetos maiores que a gente tenta contribuir de forma que vai contemplar todo o estado. Mas, no geral... Senadora, me perdoe, eu queria saber se o que a senhora tem percebido, se esse esforço que a senhora está citando aí, está pontuando, se está tendo consequências práticas, se a capacidade de execução, tanto por parte do governo do estado, quanto por parte dos prefeitos, no seu entendimento, tem sido feito no ritmo adequado e da maneira que chegue na ponta, que beneficie a comunidade. Na sua avaliação, está sendo feito de forma adequada? Sim, então, nós passamos por 2 anos muito difíceis, que não houve tanta liberação de recursos, a não ser para o Covid, né, que foi os recursos de custeio,
E também por conta de todo esse travamento, né, que teve as ações do nosso governo aí por conta dessa crise sanitária. Mas, por exemplo, nós já conseguimos, tirando as de custeios, que são liberadas mais rapidamente, nós já conseguimos. Ontem, por exemplo, teve a liberação de 1.700.000 das minhas emendas para vários equipamentos, como vans, equipamentos para a saúde. Ontem foi liberado mais 3.100.000 também para diversos municípios. Então, devagarinho, principalmente agora nesse momento que já deu uma acalmada da pandemia, que, né, as vacinas estão aí quase que completando já o ciclo de vacinação da população. Então, agora eu acho que os serviços vão se intensificar, os projetos do governador e dos prefeitos vão ter aí um avanço. Tem muitos recursos, o Estado recebeu muitos recursos, então eu acho que agora é o momento da execução desses recursos, e o governo federal está fazendo a liberação, como acabou de fazer, das minhas emendas, por exemplo, de 4.800.000. Senadora, a senhora, claro, a senhora está aí no Senado Federal, onde está acontecendo uma das discussões mais importantes da gestão pública dos últimos anos. O presidente Jair Bolsonaro, ele se elegeu, uma das bandeiras mais fortes do presidente Jair Bolsonaro, do então candidato, era o combate à corrupção. Ele simbolizou um pouco isso, né? Era a pessoa que iria dar um jeito na corrupção, pegando carona ali daquela imagem do juiz Sérgio Moro. Independente do que aconteceu no processo relacionado à Lava Jato, eu queria saber da senhora o seguinte: diante das declarações que estão sendo feitas aí na CPI, no Senado, já me parece que está evidente o primeiro grande caso de corrupção do governo de Jair Bolsonaro. Que impressões isso tem lhe causado e que defesas a senhora faz, que eu imagino que a senhora tenha apoiado o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu queria saber se a senhora está decepcionada ou não. A senhora acha que isso é um grande jogo de cena? Que impressões lhe passam? Então, a CPI é um instrumento legítimo, né, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, enfim, é um instrumento que a gente tem para colocar a transparência, né? Acho que a transparência devida a cada governo precisa ser bem executados os recursos, e isso precisa ser mostrado para a população. Eu não vou dizer que sou contra ou sou a favor da CPI, porque se há uma dúvida, se há algo que incomoda nós legislativos, por exemplo, ou a população, isso precisa ser averiguado. Então, é o que está acontecendo no Senado Federal, no governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Sou governista, tenho apoiado as pautas, claro, as pautas que eu entendo que é boa para o nosso país, que vão acrescentar no desenvolvimento do nosso país. Então, eu acho que é um instrumento devido. E nesse momento que acontece a pandemia, a CPI no Senado Federal, apurando principalmente os atos aí da pandemia, eu acho que as coisas precisam ser esclarecidas. Se houve essa intenção, se houve a corrupção, ela precisa ser apurada, e as pessoas precisam, quem contribuiu para isso, precisa pagar por isso. Então, a senhora, portanto, respondendo à minha pergunta, não se declara decepcionada. A senhora quer esperar primeiro desenrolar das investigações, é isso? Exatamente. Claro que eu não gostaria que o nosso país estivesse vivendo novamente uma situação de corrupção por parte do governo federal e por parte de governo nenhum, claro. Mas é necessário que haja essa apuração, e a gente precisa esperar a finalização dos fatos para expor aí uma decisão ou uma opinião de que está certo ou errado. Então, eu acho que ainda está acontecendo e a gente precisa aí das definições dos fatos. Senadora, eu tenho conversado com muitos representantes de bairros aqui de Rio Branco, pessoas do interior também, conversado com bastante gente. Eu acho que eu
estou num período que eu nunca conversei tanto, nunca ouvi tanto. E uma coisa eu vou lhe garantir, senadora Mayusa Gomes, um dos aspectos que a comunidade mais reclama, e reclama com razão, guarda relação com a questão da energia elétrica, do preço da energia elétrica. Os nossos representantes do Acre no Senado, todos votaram a favor da privatização. A senhora poderia aproveitar o espaço aqui no Gazeta Entrevista e justificar o seu voto? Por que a senhora entendeu que privatizar a Eletrobras iria beneficiar, por exemplo, as comunidades mais isoladas aqui do Acre, mais pobres, portanto, também? A senhora acredita que a privatização é uma saída adequada, principalmente para quem é pobre? No caso da Eletrobras, eu entendo que sim, porque são serviços que não são tão fáceis de conseguir, são empresas qualificadas, são empresas que no Brasil são poucas, inclusive. Então, são serviços mais especializados que a gente precisa de uma gestão mais eficiente. Eu votei a favor da privatização da Eletrobras, porque eu entendo que os governos não têm condições de gerir isso, nós não temos recursos para serem aplicados. Eu acho que nós vamos ter um melhor atendimento, uma maior eficiência nesse serviço sendo terceirizado. Senadora, eu não me recordo, a senhora vai me perdoar, mas eu não me lembro. A senhora também votou a favor da privatização do marco legal do saneamento básico? A senhora votou a favor? Votei também. Sim, então, votei também a favor da privatização do saneamento básico. E a senhora pode justificar o porquê? Porque a gente não conversou desde então. Pela mesma situação. A água é saúde, né? O saneamento, a gente sabe que a nossa saúde tem aí uma deficiência enorme, mas é justificada pelas más condições de fornecimento de água e de saúde. Quem mora nos bairros mais pobres, nas periferias, sabe o que eu estou falando, porque eu já vi de perto também a situação das pessoas que vivem nesses lugares mais difíceis. Então, eu acho que tem que ter esse investimento e esse cuidado com mais eficiência dessa distribuição de água e esse tratamento aí do esgoto, né, do saneamento básico. Então, eu também considero que é uma parte importante, é uma questão de saúde pública e o nosso Brasil precisa crescer e se desenvolver nesse quesito aí, água e saneamento. Senadora, mesmo em regiões como o Acre, onde tem muita gente aqui que não tem condições nem de comprar o que comer? Aí é uma questão, então, de gestão. Não é obrigatório a privatização de cada município. O município que entender que consegue gerir a sua distribuição de água, o setor público que cuida dessa parte, é possível fazer a sua gestão. E aqueles que entenderem que têm mais condições de passarem para a privatização também podem. Então, eu acho que é mais uma decisão do gestor. Se o município não tem condições, se as pessoas não têm condições de pagar a água, não têm condições de manter esses serviços, o setor público pode ajudar, pode aí continuar fornecendo esse serviço. Isso é importante realmente falar, porque o que o Congresso fez foi estabelecer um marco legal, referências legais. Cada município que avalie, se decidir privatizar, vai ter que obedecer aquelas regras que foram votadas e aprovadas no Congresso. Isso é importante falar. Exatamente. Agora... Tem municípios que são maiores, precisam de maior investimento, precisa aí de fazer gastar muitos recursos, geralmente preferem privatizar e dar mais eficiência ao serviço. Os municípios mais carentes, a gestão pública pode tomar conta e continuar cuidando até que se estabeleça aí melhores condições para atender a população. Bom, senadora, para finalizar nossa conversa, que o tempo aqui já está estourando, eu vou fazer uma pergunta aqui que para alguns pode parecer meio improvável, meio sem sentido. Tudo bem, não tem problema não. Mas eu preciso perguntar, existe alguma possibilidade, dependendo do cenário a ser construído
em 2022, de Maílza Gomes sair do Progressistas? Não, não tem essa intenção. Então, eu trabalhei progressista, temos aí uma boa organização interna e a minha intenção é continuar no progressista e quero também que o nosso governador continue no progressista, nossos prefeitos, enfim, todos os mandatários do progressista, nossa intenção é permanecer, fortalecer e crescer ainda mais nas próximas eleições. Sou progressista de coração. Tá certo. Senadora, muito obrigado pela sua conversa aqui conosco no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, então, mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos e agradeço aí a Gazeta por essa oportunidade. Muito obrigado. Essa foi a senadora Maílza Gomes, presidente do Diretório Estadual do Progressista, do Partido Progressista, aqui no Acre. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.